após aprovar o projeto que pode gerar um impacto de 100 bilhões de reais em 10 anos nas contas do governo federal, o Senado iniciou uma nova etapa da retaliação, a chamada retaliação contra o Planalto. Desta vez, Davi Alcolumbre e líderes da Casa Alta, eles pretendem liberar a votação da PEC, que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Mesmo que a eventual aprovação não afete a tentativa de reeleição de Lula, porque não valeria para as eleições do ano que vem, o chefe do Executivo defendeu um novo mandato, afirmando que grandes democracias exercem o direito à reeleição e que 4 anos seriam insuficientes para concluir programas. Deixa eu receber as pessoas que participam aqui da nossa programação e que nos acompanham pela rede Jovem Pan. A notícia em destaque: o Senado Federal avalia votar aquela proposta de emenda à Constituição que pode acabar com a reeleição. Seria mais um capítulo nessa retaliação, né? Uma chamada retaliação contra o governo. Chamar os nossos comentaristas, pedir para o Roberto Mota fazer essa análise e reflexão. Seria mais uma carta na manga do Senado para retalhar o Palácio do Planalto? Voltar a PEC que acaba com a reeleição, Mota? Acho que o microfone está fechado. Só verifica, por favor. Esse projeto é populismo puro, ou coisa pior. Eu não vejo nenhum problema na reeleição. Se acabar a reeleição, o que é que o político vai fazer? Ele vai trabalhar para fazer o seu sucessor. E aí, quando chegar a vez do seu sucessor ser substituído, o político vai querer voltar. Eu não vejo nenhuma diferença disso para a situação atual. O problema não é reeleição, é evidente. O problema é a péssima qualidade da política brasileira. Acabar com a reeleição para o executivo é como tirar o sofá da sala. Se os senadores são a favor do fim da reeleição, que tal acabar também com a reeleição para o Senado e para a Câmara dos Deputados e para vereadores? Por que não? Por que não acabar, então, com a reeleição para todos os cargos? Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador e presidente. Daqui para frente, um mandato só por cidadão. Por que não? Havia essa discussão, né, Dávila, que a reeleição acaba forçando aquele que venceu a praticamente permanecer no palanque, né? Ele trabalha 4 anos tentando se garantir para a próxima, né? Há essa leitura, né, o que justificaria essa proposta de emenda à Constituição. Enfim, as reflexões sobre o projeto, mas também sobre utilizar isso para retalhar o Planalto. Canhato, não existe nenhum embasamento de que reeleição melhora ou piora a qualidade do mandato, que uma pessoa começa a trabalhar imediatamente para os seus 8 anos. O fato é o seguinte: o Brasil precisa mudar o sistema de governo, nós precisamos adotar o parlamentarismo. Aí sim, que aí o que o parlamentarismo faz? Governo bom pode ficar por 12, 15, 16 anos. Governo ruim não fica nem 6 meses, cai logo e já começa a ter outro governo. Então isso é muito melhor, é um jeito sem trauma. O problema é que o trauma para remover um mau presidente não é só a cada 4 anos, é o processo de impeachment, que é altamente complicado. Então é melhor você ter o parlamentarismo, enquanto o governo for bom fica, quando for ruim cai fora. E não precisa esperar 4 anos. Pode ser 1 mês, 2 meses, 6 meses. Tem governos que não duraram nem 2 meses. Então, é um sistema muito melhor para o Brasil. O fato é que o Brasil teve um sistema parlamentarista durante o Império que durou mais de 60 anos, 68 anos. Se você pegar Dom Pedro II, né, e Dom Pedro I, ela durou muito tempo e funcionou. Aí a gente teve aquela péssima experiência que fizeram um parlamentarismo tampão para resolver a questão do Jango. E aí, isso aqui foi um fracasso. Mas, assim, como um regime político hoje, do que nós chamamos de responsabilização, de accountability do governo, e pode cair a qualquer momento, é o parlamentarismo. Eu entendo que essa seria uma mudança muito boa para o Brasil. É isso, uma instabilidade no sinal com o Luiz Felipe Dávila. A gente conseguiu compreender a finalização desse comentário. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, mas só lembrando que o ex-presidente Michel Temer, em várias entrevistas, eu acho que até para o Dávila, chegou a defender
o modelo de semipresidencialista, né? Ele é um defensor desse modelo. Mas você, Cristiano Beraldo, que é preciso considerar a respeito dessa proposta de emenda à Constituição, mas também a maneira como o governo se posiciona. O governo é contrário, entende que a reeleição é um dispositivo muito importante. E aí muitos fizeram essa conexão. O Senado avalia votar só para retalhar o governo, para ir na contramão do que o governo quer. Bom, Canhata, essa é uma discussão interessante, porque você pode observar por vários aspectos, né? Primeiro, a gente lembrar que a reeleição foi instituída no Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, que atuou em causa própria. E, muito provavelmente, o PT, naquela época, foi contra, porque ele era contra em relação a tudo que vinha do governo federal. Agora, a reeleição no Brasil, a reeleição em qualquer lugar, ela depende muito, no meu ponto de vista, da força das instituições. Um país que tem as suas instituições consolidadas, o seu equilíbrio institucional funcionando de maneira sólida, ele pode ter reeleição, caso dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, cada indivíduo, cada americano pode ser presidente por até 2 vezes, mesmo que não consecutivos. Por isso, Donald Trump não poderá, como esse é o segundo mandato que ele exerce, ele não poderá ser candidato a um outro mandato, mesmo tendo havido um hiato, né? 4 anos em que Joe Biden foi presidente entre um mandato e outro. Diferente do Brasil. No Brasil, o presidente pode ficar 4 anos, ser reeleito por 4 anos, ele sai e depois ele pode voltar e ficar mais 8 anos no total e assim por diante, como é o caso de Lula agora, que está no seu 3º mandato e tem o direito de pleitear o 4º. Só que qual é o problema da reeleição no Brasil? Nossas instituições são completamente frágeis. O Brasil é um país disfuncional, o Brasil é um caos, o Brasil é um horror do ponto de vista administrativo, do ponto de vista institucional. Então, o Estado brasileiro é utilizado para dar força ao presidente que quer se reeleger ou que quer eleger o seu sucessor. Então, o problema do Brasil hoje não é a questão da reeleição. Eu, por princípio, sou a favor de 5 anos de mandato sem reeleição, mas não é uma chave. E mesma coisa é o parlamentarismo proposto pelo Dávila, que também tem um valor imenso. Mas se você tem um país caótico como o Brasil, o que nós vamos ver acontecer é que os presidentes não vão durar. Ou eles são sem vergonhas e vão entregar o ouro na mão do Centrão, que aí o Congresso segura. Não, deixa ele lá porque ele está nos atendendo. É o tal do presidencialismo de coalizão, né? Antigamente era mensalão, era mala de dinheiro, ia lá, distribuía. Hoje já virou emenda parlamentar. O executivo joga bilhões de reais na mão dos parlamentares para os parlamentares deixarem o chefe do executivo quietinho, não entrarem com o processo de impeachment. Então essa é a realidade dinâmica do Brasil. Não será resolvido em razão do parlamentarismo. E da mesma forma, quando você olha até para os regimes autoritários, veja o que aconteceu com Cuba, que aí foi festejado, né? Fidel Castro foi festejado agora, porque teve, sei lá, aniversário de morte dele, aniversário de qualquer coisa. E aí esse ditador que destruiu uma ilha, que tinha um super potencial, esse canalha da história, ele ocupou o poder na ilha de Cuba e destruiu a ilha. Ao mesmo tempo, e para não fugir do campo ideológico, olha para a China tem um projeto de 1 século de desenvolvimento e fortalecimento econômico da China, que tem uma série de problemas de autoritarismo, etc., mas do ponto de vista de estratégia para o país, a China está crescendo rumo a se tornar a maior economia, o maior exército e a maior referência no mundo, disputando pau a pau com os Estados Unidos. Então, eles têm um projeto. Então, você olha um ditador da América Central, o Daniel Ortega, por exemplo, que amigão aqui do presidente brasileiro, que mata católico, que persegue todo mundo, um sanguinário, um louco, que expulsou, inclusive, o embaixador brasileiro de lá, ele está destruindo a Nicarágua. Mas você olha um país como o Emirados Árabes, que tem dono. É uma ilha de prosperidade. Você vê ali projetos de longo prazo sendo executados e que a população local vai se beneficiando disso. Então,
é uma discussão muito mais complexa que não se resume só à questão, no caso do Brasil, a reeleição ou não reeleição. Se não tiver força institucional, podem inventar o sistema que for. No Brasil não vai funcionar. Pois é, várias discussões a respeito e há tentativas de tempos em tempos de promover ajustes, né, no sistema eleitoral. Em dado momento, discutimos se todas as eleições deveriam acontecer na mesma data, né? Tem muitos disseram não, mas você acaba, inclusive, atrapalhando a discussão para a eleição municipal, que é importante. Trataremos somente das questões nacionais e aí não teremos espaço para tratar daquelas peculiaridades de uma eleição municipal. Enfim, é possível pensarmos em um modelo que atenda às muitas discussões e defesas que são feitas nesse momento. Dá para aprimorar, Mota? E falar em aprimoramento do processo eleitoral tem que passar necessariamente pelo quê? Eu perdi as ilusões que eu tinha nesse assunto, Caniato. Durante muito tempo, eu achava que se a gente mudasse do sistema de voto proporcional para o distrital e acabasse com o voto obrigatório e permitisse candidaturas independentes, nós teríamos uma grande mudança no Brasil. Mas eu subestimei a capacidade do Estado brasileiro de se aproveitar de seja lá qual for o sistema existente para fazer o que ele quer. Então, depois das coisas que a gente viu nos últimos anos no Brasil, eu acho que qualquer sistema que for implantado aqui, se nós não mudarmos a mentalidade que impera hoje no Brasil, se nós não construirmos instituições sérias, se nós não trouxermos de volta segurança jurídica, não faz nenhuma diferença o sistema que nós temos aqui, porque o resultado vai ser igual. Então, nos Estados Unidos, vigora o sistema distrital. Eu acho que é um sistema melhor do que o nosso. Eu acho que o voto obrigatório, apesar do Beraldo sempre dizer, muita gente diz isso, mas não é obrigatório, mas não é, porque a multa é pequena. Para a maioria das pessoas, eu acho que o voto obrigatório tem um peso muito grande. E a consequência é que muita gente vota sem estar preparado. Muita gente, ou talvez a esmagadora maioria, pega um santinho no chão, no caminho da urna, ou liga para a sogra e pergunta qual é o candidato bom para a gente votar. A maioria das pessoas não tem condições de fazer uma boa escolha, porque o número de candidatos é muito alto por causa do sistema proporcional, porque a política brasileira é um bando de pessoas mudando de lugar, mudando de um partido para o outro, e os partidos não têm muita clareza ideológica, não tem, como o Cristiano Beraldo sempre lembra aqui, o projeto para o Brasil. E aí acaba que esse processo todo é um jogo de cartas marcadas, onde você vê as mesmas pessoas aí há 20, 30, 40, 50 anos no poder.